Olá, amigos e amigas aqui do Vai Vendo Podcast. Nosso bate-papo hoje vai ser com a professora Geice Brick, mais conhecida como professora Geice, né? Suplente de vereador pelo Partido dos Trabalhadores, com uma votação surpreendente, 2.241 votos, estreante na eleição de 2024 e por muito pouco deixou de pegar uma cadeira, mas é segunda suplente, tem muita lenha para queimar, 32 aninhos, né? Começando agora, na flor da idade, como se diz, com toda essa juventude, com energia, com vontade de trabalhar. É uma das novas lideranças políticas do campo da esquerda de Blumenau e que tem muito a nos falar sobre o seu trabalho na educação, seu trabalho no Sintraceb, que é o sindicato que representa os servidores públicos de Blumenau. Tudo bem contigo, Geice? Tudo certo. Obrigada, Roberto. Obrigada a quem está acompanhando. Cara, que bom que deu pra gente se ver, né? Que a gente está tentando marcar há um tempo. Fico bem feliz em poder estar aqui, pra gente poder trocar um pouco de ideia e falar um pouco sobre essa trajetória aqui em Blumenau, com as defesas da educação também do sindicato. Vamos começar falando um pouquinho da tua vida. Eu antecipo que acabei te conhecendo na eleição, quando veiculava os teus anúncios de campanha. Não lembro se na internet ou na televisão, mas provavelmente na internet. E me chamou a atenção o teu desempenho, né? Tua capacidade de comunicação, a tua pauta, a tua inteligência, a tua naturalidade. E isso acabou dando resultado na urna, porque o eleitor também conseguiu te visualizar. E é muito difícil numa eleição que concorre, acho que mais de 200 candidatos, né? Alguns com muitos anos fazendo política, com várias disputas, né? Disputando várias vezes a eleição, as pessoas construindo, fazem uma eleição, vão aumentando, né? Até conseguirem se eleger. E você já estreou disputando no primeiro escalão da disputa eleitoral. Tu esperava fazer essa votação toda, Geice? Não esperava. Não esperava, até por toda essa conjuntura, assim, por ser uma mulher jovem, LGBT, do campo à esquerda, né? Que tem essa dificuldade na cidade em que a gente vive, mas a forma de comunicar, eu acho que com a clareza do que a gente está trabalhando, eu acho que deu resultado. E também, para mim, é a estreia, né? Mas eu estava em volta de muita gente que já está há muito tempo discutindo política pública, principalmente, que é uma das maiores pautas, né? Que a gente acaba trabalhando questão da educação, saúde, serviço público. Então, tipo, pessoas como o Sérgio, como a Alessandra, a Lidiane, esse pessoal todo que abraçou a campanha, que me subsidiou também, já tem um pouquinho mais de trajetória, né? E que daí abriu espaços e construímos coletivamente, e o resultado foi ali uma primeira eleição surpreendente. Eu não esperava tantos votos, né? O grupo não esperava tantos votos. Nós tínhamos o objetivo de ampliar a nossa bancada, né, da esquerda e de oposição no município. A gente alcançou, né? O objetivo ele foi alcançado com sucesso e de uma forma surpreendente para a gente. A questão dos 2.261 votos, que foi assim, surpreendente. Viveu uma eleição... 2.261? 61, né? Acho eu anotei que 2.241. É nessa casa. Talvez esteja sendo 20 a mais ou 20 a pela menos. memória. Mas foi muito surpreendente, como tu disse. Muita gente vai se construindo por muito tempo, né? Para ter a expressão de voto que a gente teve. Mas também é resultado desse grupo e do trabalho que a gente tem desempenhado no Sintraceb também, né? Essa aproximação com a categoria, com as pautas, com as defesas, com a seriedade que a gente tem levado debate. Não é no oba-oba, né? Eu entendo que fazer uma oposição, porque a gente acaba sendo oposição ao governo, né? Por estar no sindicato. Tu tem que fazer uma oposição que ela não seja oposição por oposição, né? A gente tem que ter o argumento, a gente tem que ter a seriedade do que a gente está discutindo. Eu acho que isso, no tempo em que eu estive, né, que eu estou no sindicato, a gente conseguiu imprimir isso com a categoria, com os trabalhadores. Daí na campanha a gente só ampliou um pouco essa bolha de discussão e as pessoas conseguiram visualizar um pouco disso. Acabou também ampliando a tua responsabilidade, né? Essa votação te coloca em outro patamar, como uma liderança política, não só a liderança sindical, mas uma liderança que se constrói para frente. Sim. Eu quero saber um pouquinho mais da tua vida, eu e meus amigos que seguem aqui o podcast. Tu é nascida em Taió. Sim.
em Taió. Estudasse lá? Estudei escola pública. Até que série você estudou lá? Até o terceiro ano, me formei lá. fizeste Na o mesma terceirão escola lá. que eu iniciei o pré-escolar, que foi na Leopoldo, eu finalizei o É terceiro ano. Leopoldo do que a escola? Leopoldo Jacobsen, uma escola estadual, né, que fica lá no bairro que a minha família ainda mora. E nasci e fui criada lá. E com que idade tu saiu de Taió e decidiu vir para Blumenau? Com 18. Fiz 18, carquei minha mula. Como diz os mais antigos, assim, peguei minhas malinhas e vim embora para tentar outras perspectivas, né? O motivo de tu sair de lá foi buscar novos horizontes, Também. trabalho, profissional. Tem coisas na vida da gente, né, Roberto, que acontece que não tem explicação, né? Acho que não é surpresa, né, novidade pra ninguém, que eu sou uma pessoa LGBT, eu sou uma mulher lésbica, e eu venho de uma cidade muito pequena. E que eu tive muita dificuldade de aceitação mesmo, assim, né? Hoje eu tenho uma relação extremamente boa. Uma cidade pequena onde todo mundo todo conhece mundo a vida de todo mundo. E comenta a vida de todo mundo. E que se Blumenau é uma cidade conservadora, Taió, por ser menor, é pior ainda, assim, né? No sentido, porque hoje, tu tá em Blumenau, ela é conservadora, mas tem tanto habitante que as pessoas cuidam da vida um do outro, sabe? E com que idade tu te entendeu, assim, que a tua atração física era por pessoas do mesmo sexo? Cara, é engraçado, assim, eu não consigo datar isso. Eu nunca me entendi nunca me entendi diferente, assim. Nunca tive relação com homens, enfim. Nunca tivesse nenhum namorico, nada, nem de infância? Assim, aquelas bobiçadas de criança, assim, mais nada. Quando comecei, tipo, uma adolescência ali, já sempre me relacionei com mulheres, né? E aí, com 15 anos, foi o ponto que eu acho que é o talvez marcado, que é quando eu tive minha primeira namorada, que daí é quando a família sabe, daí é quando dá todos os problemas. E aí, uma relação que se desgasta, porque, né, eu sempre tive uma boa relação com a minha família, principalmente com meu pai, sempre fui mais próxima dele, né? E aí, rompe essa relação. Então, por vários anos, meu pai não fala comigo. E aí, eu venho embora, tipo, olha, aqui não me cabe mais, tipo, não tá dando mais, se eu que não caibo mais aqui, tchau, vou ver o que vai dar. E quando eu saí de casa, o pai e a mãe falaram assim, olha, tu tem uma passagem de ida, tu só vai, se der errado tu não volta, talvez na esperança de eu não sair. E havia, assim, uma pressão, uma cobrança pra tu mudar? Sim. O teu entendimento de vida? Sim, não só do pai e da mãe, que eu acho que a gente quebra uma expectativa, porque naturalmente, né, Os sou a pais primeira esperam filha, netos e... aquela né? coisa, sou a primeira filha, Não né? que não possa tê-los, claro, né? Sou a primeira filha, mais velha, então aquele negócio, vou levar minha filha pro altar, ela vai casar, ela vai me dar netos, e eu já quebro essa expectativa, a primeira filha já quebrou, né? Então eu também entendi que eles precisavam de tempo, sabe? Eu acho que nisso... Eu acho que às vezes eu sou um pouco evoluída, eu brinco assim, às vezes eu sou uma alma um pouco evoluída nesse sentido, porque eles precisavam desse tempo, né? Eles precisavam assimilar esse rompimento, então eu saí de lá e fui ver minha vida. Vamos tentar conversar e compreender as pessoas que são mais conservadoras. Eu vejo isso, assim, pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, que parece que tem uma preocupação com a causa LGBT, né? Então, alguns até criam resistência aos partidos de esquerda, porque os partidos de esquerda recebem com naturalidade essa definição que cada um traz consigo. E algumas pessoas mais conservadoras, elas ligam muito a causa LGBT a uma doutrinação, né? Que teoricamente tem partidos, professores que doutrinam. O teu caso prova exatamente o contrário, né? Tu não tinhas, na família, tinhas alguém LGBT? Não. Na escola, tu não aprendeu com ninguém? Não. Foi uma coisa natural que Sim. tu trouxe contigo. É que eu digo que ninguém escolhe ser LGBT, Roberto, porque se pudesse, a gente não escolheria. Porque o tanto que a gente sofre de preconceito, de dificuldade, a gente não escolheria isso. Se eu tivesse a opção de falar assim, eu quero ser hétero, eu quero ser lésbica, eu ia escolher ser hétero, porque ia ser muito mais fácil a minha vida. Mas não é uma questão de escolha. A única coisa que eu tive a opção de escolha é ou eu me aceito como eu sou, ou eu vou viver uma vida que não é a minha. E isso eu defini quando eu tinha meus 15 anos, que eu ia viver a minha vida com todas as consequências, boas e ruins. E aí eu toquei minha vida. É ter coragem, né? Tem que ser corajoso. Um pouco 15 anos, ou faltar de noção, né, Roberto? Assumir esse tipo de postura, enfrentamento com a família, né? Eu acho que é interessante a gente conversar sobre isso,
Porque tem pessoas que têm uma preocupação muito grande com a sexualidade alheia. Sim. Isso não tem, né? A tua escolha não interfere em nada na minha vida, não deveria, na nossa relação, não tem nada, né? Aí algumas pessoas, não, porque a preocupação, porque vai acabar a humanidade. Também não vai acabar a humanidade, porque eu conheço N casais, né, homossexuais, tanto só de homens, né, do sexo, do gênero masculino como do gênero feminino, e que tem filhos, né? Ou porque fazem uma adoção, ou barriga de aluguel, enfim. A LGBT também tem como formar sua própria família, eu né? acho que existem várias formas de família. Acho que esse padrão de família que se impõe, né? O pai, a mãe e os filhos, ele também existe. E massa, legal, quem quer ver dessa forma, show de bola. Mas existem outros padrões. Tem mães solos, tem pais solos, tem mãe que vive a mãe, o filho e a avó, porque por N motivos, tem casais LGBTs, tem casais com filhos, casais sem filhos, casais com pet, casais sem pet, pessoas que ficam solteiras a vida inteira. Então, na minha cabeça, sempre funcionou, tipo, que existem várias organizações familiares. Tipo, isso pra mim nunca foi individualmente, né? Nunca foi uma questão. Mas vem de um lugar onde o padrão é esse, né? O padrão é um papai, a mamãe e o filhinho, todos felizes, maravilhosos, com as famílias tradicionais, que eu brinco que a família tradicional é tão tradicional que tem mais de uma, né? Eles gostam tanto, eu brinco que se é pra ser a família tradicional. Então, eu acho que é um pouco de incoerência até, sabe? Do discurso com a prática. E eu digo, cara, tu foi pedir em casamento? Tu foi pedir namoro? Então não te interessa, sabe? Então, tipo, tu vai lá, vive a tua vida, eu vivo a minha e tá tudo certo. Eu acho que dá pra todo mundo coexistir sem problema, né? Tu casou recentemente. Sim. Passa pela cabeça de você, de repente, ter um filho? Como é que seria Cara, isso? Não, assim, pra gente, pra mim e pra Tamara, a gente já conversou sobre isso, acho que foi uma das primeiras conversas que a gente teve quando se conheceu, foi questão de filho. Porque eu não tenho vontade de ser mãe. Eu fico muito feliz em ser a tia, a Dinda babona e tá tudo certo. A irmã mais velha. Mas não que é uma porta fechada. Talvez lá na frente a gente reorganize e tenha, né? Faça sentido. Hoje na nossa vida não faz sentido. Até porque, Roberto, pra mim e pra Tamara, a gente combina nesse sentido de que se é pra gente maternar, a gente tem que dar conta de maternar. Pra gente ter um filho, só pra ter o filho, pra dizer, eu tive um filho. Eu supri a expectativa de dar um neto pra minha avó, pra minha mãe, por exemplo. E eu não conseguir dar conta de atender essa criança, de ter tempo, porque eu gostaria, se um dia eu fosse maternar, eu queria ter tempo para viver com essa criança. Sabe, assim, para ela ir na escola um período menor, para eu poder estar com ela, para eu poder vivenciar esse crescimento dela e compartilhar com ela o que eu tenho de conceitos, de valores, né? Os jovens, em geral, hoje, eles estão com essa programação de uma maternidade, de uma paternidade mais responsável e também mais tardia, né? Isso, para quanto a gente tenha capacidade de ter um filho, né? De atender um filho. Então, hoje não está no planejamento. Mas não é uma porta fechada, assim, não é um desejo de ambas, mas quem sabe lá na frente, né? O futuro lá na frente a gente não sabe. Mas nesse momento a gente se contenta em ser as Dindas e as tias aí que a gente tem uma filhada por parte do meu irmão e agora tá no forninho. A irmã gêmea da Tamarinha tá grávida, então a gente tá vivenciando a gestação junto e tá tudo certo. Legal, acho que a gente matou um pouquinho a curiosidade das pessoas, faz parte também, até para eles te conhecerem melhor, né? Acho que eu nunca falei sobre isso, sim. Então, acho que quase legal. Ninguém sabe dessa história toda. E eu quase não compartilho. E é legal, acho que é legal falar, assim. As pessoas gostam de compartilhar um pouco da vida privada, eu acho que né? talvez alguém conhecer olha um pouco tipo, mais. Tô passando por isso. Alguém pode se identificar, pode né? se identificar e tal. Eu acho que as pessoas não conheciam. Quem não convive comigo não conhece toda essa trajetória, assim. Eu também não falo muito sobre... Porque eu não quero ficar nesse lugar do vitimismo, sabe? Sim. De meu Deus, coitada, ela saiu de casa porque os pais não aceitaram Teria certamente ela. história triste pra contar, mas também não te interessa, tem né? História triste, tipo, quando a minha primeira namorada que eu tive com 15 anos, enfim, ela faleceu. Quando eu tava com 16, a gente tava um ano e pouco junto, ela faleceu. Eu passei por toda essa parte, com toda uma pressão de então agora tu vai gostar de homem porque ela morreu, né? Então, e foi bem difícil, porque eu era uma adolescente que tava enfrentando a aceitação por ser uma pessoa LGBT, daí a minha namorada na época morre. Ela faleceu de acidente? Não, teve um problema de saúde, enfim. E a sorte que a família dela muito me acolheu, né? Então, eu sempre tive a sorte de, nos momentos em que eu tenho essa minha dificuldade familiar, eu acabo tendo uma família que me acolhe afetivamente, como eu tenho aqui em Blumenau também, a família de coração, que acaba dando esse suporte, segurando o tranco junto. Então,
tem pessoas muito fundamentais nesse processo todo que me tiram desse lugar de, ai meu Deus, que coisa, minha vida só aconteceu coisas ruins, eu sou uma vítima pra... Tipo, tá, isso aqui faz parte da minha história, então o que eu vou fazer com isso? Faz parte, foi triste, tá marcado na minha história, não vou esquecer nunca, e vamos pra frente, sabe? Então, tipo, eu quase não comento, acho muito por isso, por não deixar as pessoas me levarem pra esse lugar do, ai, coitadinha, sabe? Ai, tadinha. Então, acho que mais ou menos, talvez por isso que eu acabo não comentando muito. E aí tu sai de Itaió, pega a tua malinha, vem para Blumenau. Já chegou aqui com a convicção de estudar, fazer curso superior? Sim. Já veio com esse objetivo? Eu estava matriculada na faculdade, lá eu estava cursando em Rio do Sul, porque Itaió na época não tinha, então eu precisava ir a Rio do Sul. E eu queria muito cursar História. E aí, era meu sonho também, tá? Aí eu vim pra cá, eu transferi a faculdade de pedagogia, porque a licenciatura sempre é a mesma, né? Tipo, as primeiras matérias. Então eu transferi pra cá com a expectativa de fazer História. Cheguei e não fechou turno. Aí eu me mantive na pedagogia e me encontrei na educação infantil e ali eu fui traçando. Que legal. E aí, perguntando de exemplos, né? Tu já tinha na família alguém que tinha cursado um curso superior, que tinha tido essa oportunidade? Não. Pai, mãe, não? Tios tinha algum? Não, tio não. Pai e mãe não. Meus pais têm a 4ª série, né? Não tenho, eu acho que o pai fez o supletivo, mas não completou, pelo que eu tenho de lembrança, assim. Daí teve uma prima mais velha que iniciou a faculdade. Dos 50 a mais, a maioria, para chegar na 8ª série era difícil, né? E eles são maioria de família de agricultura, né? A base familiar da minha mãe, ela se mantém ainda no interior, vivendo da agricultura familiar. Então, meu pai e minha mãe vieram para a cidade, mas a base familiar é da agricultura familiar. Então, eles não, o negócio era trabalhar, produzir, não tinha muito tempo, não tinha espaço para estudar, né? Aí logo já casava, tinha filha, aquela coisa que a gente já conhece de quem estava mais antigo e morava no interior. Então, não tiveram essa oportunidade. E aí, tu chegando aqui, fizesse concurso público? Então, eu cheguei aqui, eu fui trabalhar de caixa no supermercado, na Cooper. Trabalhei um tempo na Cooper. Cooper do Água Verde? Não, lá da Mafisa. Da Mafisa. E aí eu fiz processo seletivo pro SESI para ser auxiliar de sala, para já ir trabalhar na educação, que já era o que eu queria. Aí fui pro SESI, trabalhei 1 ano e meio de auxiliar de sala. E aí fiz o processo seletivo quando eu tive o mínimo exigido pela prefeitura para fazer o processo seletivo, eu fiz. Ingressei como ACT no município e aí posterior fiz o concurso e em 2017 eu efetivei. Na tua vida tudo acontece muito rápido, né? Prematuro. Tá, aí tu passou no concurso, foi trabalhar, menina que veio lá de Itaió, jovem. E como é que tu vai parar no sindicato? Cara, essa é uma história engraçada porque, assim, na minha cabeça é engraçada, né? Eu cheguei no município em 2014, eu trabalhar no município, na prefeitura em 2014, foi o ano daquela greve, da maior greve que a gente teve. E aí eu cheguei no meu espaço de trabalho, não sabia direito o que estava acontecendo, fizeram uma reunião de grupo. Quem é que... vai ter greve. Quem é que vai pra greve? Eu recém tinha chego, eu não entendia direito. Mas eu lembrava do Centraceb do ano anterior. Porque eles tinham feito um movimento por conta da lei orçamentária, em 2013. Eles pararam 1 ou 2 dias para discutir porque não estava no orçamento as questões dos servidores. E aí eu lembro que eu estava sentada ela também é servidora. A gente era cesianas. E a gente sentada, a gente falou, vamos fazer uma greve aqui para aumentar nosso salário. A gente brincando, assim, porque a gente via esse movimento de greve deles, né? E aí, em 2014, eu venho, e aí faz essa reunião, tipo, vai ter greve, quem é que vai? Todo mundo levantou a mão do meu local de trabalho. E eu fui bem Maria vai com as outras. Tipo, todo mundo levantou, eu acho que eu tenho que levantar. Não entendendo muito bem. E aí, fui pra greve junto. E aí, no processo da greve, a greve é ela acelera o teu entendimento das coisas muito rápido, né? Então, assim... participava ali das discussões, eu sempre muito curiosa, né? Então eu ficava muito atenta, eu ficava na frente do púlpito, na frente onde ficava a Sueli e o Sérgio falando, eu ficava ali, prestando atenção, porque eu queria entender, eu não queria que alguém me dissesse, aconteceu isso, não. Eu estava ali, prestando atenção. E aí a nossa representante por local de trabalho, ela desistiu da educação, ela exonerou, foi embora, largou a educação no meio da greve, e o grupo precisava escolher alguém para acompanhar e dedocraticamente disse, vai ser tu. Porque é normalmente isso que acontece com as pessoas que chegam jovem no local de trabalho para ser representante sindical, tipo, não sabe muito bem, vai tu, porque aqui todo mundo já foi, tá todo mundo meio cansado, segura o rojão aí que tu tá chegando agora. E foi mais ou menos assim. E aí fui me aproximando, fui sendo representante por local de trabalho. Naquele ano foi o ano em que o Napoleão ele cortou
O pré em período integral, ele passou para 4 horas. Então, a gente fez um movimento em base com as famílias, fazendo abaixo-assinado, para falar para as famílias o que estava acontecendo. E eu fiz isso lá no meu local, com a comunidade local. Tive enfrentamento com a minha diretora na época. E aí eu fui me construindo, fui participando das formações, fui assumindo. E aí foi... Onde que era esse CI já? O meu primeiro CI do município foi lá no Salto do Norte, no Terço Salto, que foi no Frei Silvério. Daí eu trabalhei no Frei Silvério, no Laurindo Terres e parei no Automax, que é onde eu sou lotada. E aí, então, tu começou a ter essa primeira relação com o sindicato. Mas como isso evoluiu a ponto... Hoje tu é afastada do serviço público, dedicação integral, exclusiva ao sindicato. Como chegou a esse ponto? Então, nós tínhamos um déficit de liderança da educação infantil. Porque o sindicato ele tem uma história muito com professores lideranças do fundamental. Até porque a educação infantil demorou muito para ser colocada como educação. Ela era assistência, era cuidado. E é um processo construtivo recente em que a educação infantil é educação, né? A gente está fazendo essa defesa e essa discussão também. Então, tinha espaço, né? Precisava de alguém para falar sobre educação infantil, para levar as pautas da educação infantil, para articular esse processo de educação infantil. E aí foi onde eu fui me aproximando, aí teve uns espaços de formação de juventude dentro do movimento sindical, aí o Sérgio e a Sueli me trouxeram, me convidaram, numa formação em 2016 da Internacional do Serviço Público, que hoje eu sou da Executiva Mundial, foi lá, tipo, tudo abrindo porta pelo Sintraceb, assim, o Sérgio e a Sueli, tipo, eu acho que ali sai alguma coisa, vamos investir nela. E aí foram me botando informação, eu fui me aproximando, fui pegando responsabilidade, fui mostrando que era responsável, então pode me dar tarefa que eu assumo, eu faço. E com essa seriedade eu fui galgando os espaços vazios eu fui ocupando, e aí eu fui me formando. E esse teu diálogo com o servidor, com o que é associado ao sindicato, o que não é associado, porque essa é uma relação um pouco complexa, né? O servidor, em geral, ele está sempre em dificuldade porque tem problemas internos no local de trabalho, tem dificuldade, às vezes, com relação à direção do local, aí problemas com a administração pública, questão de salário, nem sempre as greves acabam trazendo resultado. As greves a gente sabe são traumáticas. São necessárias, mas traumáticas, né? Nem sempre trazem. Sim. E aí a relação se torna assim, um pouco desgastante, né? Algumas figuras, muitos anos no sindicato. Como é que tu trabalha isso? O servidor, eu tenho a impressão que nos últimos tempos o servidor resgatou um pouco mais a confiança no sindicato. É isso mesmo? Eles estão confiando um pouco mais? Estão tendo mais retorno do sindicato? Esse é o sentimento que a gente tem, sabe, Roberto? Em 2014, pós-greve, uma greve muito grande, de muito tempo. Então tem um desgaste político, um desgaste físico, um desgaste emocional. E eu estava na base, eu posso dizer, de carteirinha. Assim, quem pagou as horas, porque a gente pagou as horas, foi muito sofrido. Porque a gestão fez questão de cobrar segundo por segundo, assim, como... tô com o açoite ali atrás de ti, sabe? Tu vai me pagar, tu ficou parado, mas tu vai me pagar hora por hora. Que é para não ocorrer mais, né? Foi muito doído pagar emparedar essas horas. o servidor, né? Foi muito doído. E naquela greve de 2014, a minha base, que é a educação, ela saiu com o INPC, um ganho de 3% de ganho real, mas quem saiu com o plano de carreira foi a saúde. Né? Então, assim, quem visualizou um pouquinho melhor foram outras categorias, os agentes administrativos, que na época tiveram 16% de ranqueamento, os trabalhadores em saúde que tiveram seu PCCS construído e foi aplicando com os anos. Mas a educação saiu saiu com os 3%, mas nós esperávamos mais também. Óbvio, toda categoria que vai para uma greve, ela quer ganhar, quanto mais melhor. Então ficou um sentimento de derrota para essa categoria. E aí a categoria ficou muito escaldada, com muito asco do sindicato, que é tipo, putz, eu fui para lá, ganhei 3%, ganhei, mas me lasquei um monte. Não quero mais isso. Não quero nem ouvir falar em sindicato, porque foi muito sofrido pagar essas horas. E aí nós tivemos que fazer eu lembro que eu fui liberada pro sindicato em 2018. Ali ainda era ruim. Ali era ruim também. Depois de 2014, porque teve esse, tipo, fiquem lá que a gente fica aqui. E aí a gente foi reconstruindo isso, né, com a categoria. Muito aquele sentimento de que não vale a pena. Que não vale a pena, que é muito doído, que, tipo, no fim tudo acaba em nada, a gente ganha muito pouco. Porque quando tu ganha alguma coisa, demorou tanto pra tu ganhar que tu já teve mais perdas. Sim. Então, tipo, parece que tu nunca ganha. Tipo, tu fica sempre correndo atrás. Não repõe aquilo que tu perdeu. Tá sempre correndo atrás da própria cola. Mais ou menos isso.
E aí a gente foi resgatando isso, foi construindo, foi dando um passo para trás, né, de entender o que aconteceu, buscando dialogar e entrar nas unidades mesmo que não queriam ouvir. Eu lembro assim de no começo entrar em escola e posto de saúde que tu falava para as paredes, assim, as pessoas não queriam te ouvir, mas a gente ia lá, a gente levava informação, a gente falava, vocês não querem ver, mas tá aqui o material. E aí vai dando os problemas, o nosso trabalho não é um trabalho fácil, porque só vem pepino, ninguém vai pro sindicato para dizer, Sim. ai, nossa, obrigado porque eu ganhei Tá tal coisa. maravilhoso, tal. Sempre que chega uma demanda, ela é uma demanda de algum problema, de alguma dúvida, de algum problema. Então, essa mudança de acolhimento com o servidor, ou esse olhar mais de acolhimento, mais humanizado para o servidor, eu acho que fez diferença. Porque a gente mudou a nossa relação. Eu vejo, né? Eu não sei muito, eu não posso também dizer com muito do que foi de 2014 para trás, porque eu não estava. Mas de 2014, o que a gente foi resgatando. Eu olhando de fora, eu tenho a impressão que houve essa recuperação, e eu acho que isso até refletiu também na tua votação. Sim. O servidor hoje, o professor de CI, né, o educador do CI, ele se enquadra também no piso nacional da educação? Sim, sim. A educação infantil ela é uma etapa de educação básica, né? A LDB ela traz isso. E hoje o município, a legislação que ele traz, ele garante, né? Nós temos professores no município, nós não temos educadores, enfim, a gente já avançou. Nós temos professores e todos eles com direito à hora atividade, com piso salarial. Qual é o piso salarial hoje do professor? 4.877. E hoje a gente recebe ele 4.200, um quebradinho como salário base e um complemento, que é que a gente está tentando convencer o município de tirar esse complemento e colocar isso em carreira, né? Não deveria vir em forma complementar, porque para questões de prêmios e acessos a promoções, ele usa só o base. Então, a gente acaba tendo um pequeno prejuízo quando eu vou entregar uma pós-graduação, um curso, enfim, para mim ter avanços nas carreiras. Então, hoje, esse é o nosso base salarial do município. Comparado com outras categorias, pode parecer para algumas pessoas que seja um valor alto, mas, na verdade, 3 salários mínimos, né? Então, para quem tem um curso superior, muitos até com pós-graduação, doutorado, não é fácil, né, compensar os anos de estudo, né? Não é, e o professor, ele permanentemente ele está em processo formativo, né? Porque é isso, assim, é tudo muito dinâmico. Então, eu preciso dar conta... Sim, porque as gerações não param, né? Cada vez mais avançadas, né? E a gente tem, né, o olhar para a criança. Então, eu tenho uma turma com 25 crianças. Eu não posso aplicar o mesmo planejamento, Roberto, para as 25. Porque elas não estão no mesmo tempo. Elas não têm o mesmo tipo de habilidade para aprender. Cada um aprende de um jeito. E eu preciso entender essas crianças e muitas vezes eu tenho que ter planejamento diferente. Pro Roberto, a gente tem o mesmo objetivo. Eu quero que o Roberto... Vou pegar um exemplo da educação infantil. Eu quero que o Roberto ele dê conta de fazer o movimento de pinça. Porque a gente trabalha muito a coordenação motora na educação infantil. Mas para o Roberto, o objetivo é esse para a turma. Eu quero que todos façam o movimento de pinça. Para a Geice, talvez só uma atividade com grampinho dê conta, ela vai dar conta disso. Talvez para o Roberto eu precise estimular de uma outra forma. Para o Pedrinho, eu vou precisar estimular de uma outra forma para que todos cheguem no mesmo objetivo. Então, é um trabalho que ele é contínuo. Eu aplico, eu reaplico, eu reavalio, eu estudo para ver onde é que eu posso melhorar o que a criança não está alcançando e eu preciso... É impossível você imaginar que possa se formar e parar, né? Não tem como. Porque se você voltar 20 anos, que não é muita coisa, né? Você voltar 20 anos é tudo muito diferente, né? Muito diferente. Já está diferente a de criança quando eu estava em A criança no CI, tratamento de 20 anos para hoje, é completamente diferente, né? Totalmente. Praticamente há 20 anos atrás, eles eram um local só para as crianças ficarem ali, de forma recreativa, até os pais poderem vir buscar. Hoje já é etapa de aprendizado, né? Se entende, né, que nessa fase da educação infantil é onde as crianças elas mais se desenvolvem, cognitivamente, inclusive, né? Então a gente tem que estar estimulando tudo que é possível estimular, a questão de coordenação motora, a questão de repertórios, tudo. Então, se a gente não estimula nesse trabalho de educação infantil, ela lá no ensino fundamental, lá no primeiro, segundo ano, ela vai ter dificuldade no processo de aprendizagem. Então, se entender o papel da educação infantil como educação. Óbvio que ela desempenha um papel de cuidado também importante, porque a gente está lidando com crianças que não têm autonomia, crianças que muitas vezes não, né, do berçário, não andam, não se alimentam. Então tem um papel de cuidado, sim, mas nós temos uma função educacional, né? Acho que e daí é um debate que eu estou tentando discutir com a gestão, propondo, né,
a discussão do que é política de cuidado e o que é política de educação. Que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai discutir a questão, vamos abrir as unidades enquanto está o período de férias dos professores. Legal? Eu acho que tem uma demanda social importante. Principalmente se a gente faz um recorte de mães solos, que não tem rede. A gente tem muitas pessoas que vêm de fora para trabalhar aqui na cidade, então que não tem família. O CLT, ele sofre muito com essa situação, sim, né? Que precisa onde de deixar um espaço, o filho né? E tal, né? Você tem que cumprir o horário. Se tiver um feriado, muitas vezes a empresa não tem aquele feriado, ou recesso, sim. né? Sim, e isso é uma discussão que precisa ser feita, mas ela é uma discussão que ela não é da educação. Esse é meu ponto, ela não é de educação. Ela é uma política de cuidado, é outra política pública, que daí sim tem esse viés recreativo, de deixar as crianças em algum lugar seguro para que as famílias trabalhem, mas esse não é o papel da educação infantil como processo de educação. Né? Então, por isso que a gente sempre vai defender que a educação infantil tenha os 45 dias de férias, que elas tenham as férias, que elas descansem, que elas tenham respeitado esse momento, até porque é legislação nacional, o professor tem 45 dias de férias. E outro ponto também é a questão do adoecimento mental, né? Tipo, se a gente não para, Roberto, a gente não dá conta de acabar o ano, porque é muito puxado. Né? Então, eu acho que precisa ter essa seriedade, tem que atender. A gente não, tu jamais vai me ouvir dizer que não tem que atender essas crianças, essas mães que precisam, essas famílias que precisam. Mas o meu ponto é que isso não é educação. Que isso é uma outra política, com verba que não é da educação, com uma outra organização, com outros profissionais. E aí fica o desafio que é o gestor público de dar conta dessa demanda. Mas é muito fácil colocar no colo da educação e dizer assim, atendam aí. Mas não é nosso papel. Nosso papel, ele é educacional, ele é curricular. Nós temos uma base de legislação nacional, a LDB, enfim, o currículo, e que traz isso para a educação. Então, voltar a atender a educação infantil, atender essa demanda, é retroceder. Agora, nós precisamos criar uma política pública de cuidado. E aí não é só, Roberto, no período de férias. Porque nós temos crianças que não têm onde ficar, porque o comércio hoje, nós temos muitos trabalhadores que trabalham na jornada turno, 6x1. Na jornada 6x1, ou freela, ou tal, que não tem onde deixar. As famílias que trabalham à noite, às vezes não tem, né? Então, ela não é... trabalha até 22 eu acho horas, que o debate dessa política pública de cuidado, ela vai para além do atender nas férias. Ela é uma política para olhar aquelas crianças para o ano todo, né? E aí é muito mais amplo, ele é um debate um pouquinho mais complexo, né? Ele é mais aberto. Então, eu acho que eu problematizo nesse sentido, assim, essa questão da educação e sendo muito firme, até brinquei, até fiz essa camiseta de que a educação infantil é coisa séria, pra gente discutir um pouco isso, assim, de entender que não é espaço para deixar criança. Vou te falar que eu ainda não tinha debatido esse assunto sobre esse prisma, né? Um outro viés que tu traz na discussão que é bastante interessante. A gente já entendeu a tua vinda para cá, como é que tu foi pro sindicato e tal. Agora eu quero entender como é que a mosquinha da política te pegou. Como é que tu foi parar na política? Eu acho que a gente vai entendendo, Roberto, que por mais que a gente faça as nossas defesas, as nossas lutas, o espaço político, ele é importante, porque tudo passa por ali. Principalmente pra gente que é servidor. Tudo e qualquer ganho ou perda, ela vai passar pela Casa Legislativa. Será que o servidor está com essa consciência bem afinada sobre isso? Eu acho que está ampliando essa consciência. Está melhorando. Está entendendo que a gente precisa ocupar outros espaços também. A classe trabalhadora como um todo, acho que, por exemplo, os interesses. Então, assim, o agro, ele está muito bem organizado, ele está em todos os espaços para defender o que é dele. Posso ter as minhas críticas a alguma coisa, mas eles estão organizados e fazendo trabalho de casa. Eles estão organizando liderança, eles estão fazendo votação, estão fazendo o lobby deles. E a gente, enquanto classe trabalhadora, assalariada, a gente não vai ter esse espaço? Tipo, os empresários são extremamente organizados. Eles têm os deputados deles, os senadores deles, eles têm os prefeitos deles, eles têm os vereadores deles. E a classe trabalhadora não vai ter quem represente? Porque a hora que vai um projeto para votação, a gente nunca vai ganhar, Roberto. Porque os caras... Tem uma organização, tem as suas bancadas com as suas defesas. Se a gente não estiver lá dentro,
com as nossas representações, muito dificilmente a gente vai ganhar alguma batalha lá dentro do Legislativo. Será que o servidor percebe que quando ele vai para frente da prefeitura, ia dizer para baixo da figueira, mas nós não temos mais a figueira, né? Infelizmente, né? Mas quando ele vai para frente da prefeitura, ele vai com uma espécie de solidão parlamentar representativa, porque dos 15 vereadores, talvez tenha 2 ou 3 que tenha uma solidariedade com o servidor? Cara, eu acho que ele não passa por esse espectro. Eu acho que o que une a convergência, porque a base ela é muito distinta, né? A base ela tem de tudo na nossa categoria, como na sociedade. A gente é muito plural ali. A gente tem pessoas à extrema esquerda, à extrema direita. A gente tem pessoas de direita e de esquerda. Tem pessoas que não sou nada, né? Não me entendo como nenhum nem outro. Então, no meu entendimento, né? Quando eles vão para frente da Figueira, na frente da prefeitura, na antiga Figueira, o único sentimento é, eu quero uma melhoria salarial, eu quero uma condição de trabalho melhor. Pois é, mas eles vão meio numa solidão. Mas acho que não com esse prisma, com essa perspectiva, com esse entendimento de solidão política. É porque eles não têm, o que eu digo nessa solidão é que eles não têm o apoio dos parlamentares. Na maioria das vezes nós temos 15 vereadores, tem 12 que pouco vão se importar o que o vereador o que o servidor está pedindo lá na frente da prefeitura, porque eles estão alinhados ao governo, independente de quem é o governo. Sim. Porque nos últimos 20 anos na prefeitura, todos os prefeitos que passaram, eles têm entre 12, 13 vereadores, né? 11, não baixa muito disso, né? Não, e aí tu falando nisso de governo e vereador, cara, para mim não faz sentido. Esse rolê de vereador ter cargo no governo. Como é que tu vai ter uma independência para fiscalizar o governo? Porque olha o que acontece, por exemplo, nas nossas votações. Se a gente consegue convencer com argumento, porque a gente gasta o nosso latim na Câmara de Vereadores para tentar convencer quem a gente acha que tem discernimento para compreender o que está acontecendo. Porque tem gente que não adianta tu gastar saliva que o voto tá carimbado. É ali, tá pronto, pode morrer explicando que a pessoa não vai mudar o voto. Que a maioria tem um compromisso com aqueles indicados que eles têm. Aí como é que a pessoa vai ter autonomia? Por exemplo, aconteceu. A Loureiro votou em algum momento com a gente numa votação do SBRU, perdeu o cargo. O Bruno Cunha votou, perdeu o cargo. Que autonomia que o vereador vai ter para trabalhar, para ser fiscalizador? Porque essa é uma das funções do vereador, é fiscalizar. Como é que ele vai fiscalizar se ele não tem essa autonomia? Porque uma época o Bruno tinha assim, um compromisso mais com o servidor, mas diante dessa situação de começar também a ter cargo no governo... Então, assim, para mim isso não faz sentido, porque tu vende a tua autonomia, né? E aí fica tudo carta marcada. E é muito difícil tu fazer isso. Eu acho que talvez eles não tenham essa compreensão, assim, tipo, eu não tô indo por isso. Mas isso talvez seja, tipo, lá eu não tenho ninguém que faça, sabe? E isso fez tu entrar na política e se filiar a um partido e disputar a eleição? Eu acho que essa consciência, assim, de entender que a luta de classe, porque é uma eterna luta de classe, né? Cada um do seu lado defendendo e faz parte do processo. Entender que só lutar pelo direito no espectro do sindicato não dá conta. Ou na militância social, ela não vai dar conta de fazer, infelizmente. Nunca pensei que seria candidata a vereadora, não é uma coisa que eu trabalhei para isso. Eu vou entrar no sindicato com a perspectiva de ser candidata a vereadora. Mas a necessidade das nossas pautas fez entender que eu tinha um compromisso. E meio que foi uma consequência do teu trabalho também, né? Uma consequência do trabalho de, tipo, cara, tu vai ter que dar esse passo porque a categoria precisa, o serviço público precisa de servidores lá dentro para trabalharem as pautas do servidor. Então, eu acho que por essa consciência que daí tu vai assumindo essas responsabilidades. Eu acho que é muito no campo da responsabilidade, de entender. A agência, ela é uma representante dos trabalhadores. Ela é da educação infantil, hoje ela vai para a coordenação do sindicato no ano que vem. E ela tem o entendimento das suas defesas. E nessa responsabilidade, a gente entende politicamente que tem que avançar. E aí precisa de uma liderança para estar dando esse passo a mais. E tipo, tu dá conta, vamos lá, vamos fazer. E aí foi como eu cheguei na política de vereança e tal. Não foi tipo, me planejei para isso acontecer. E olha a importância desse simbolismo. Porque se sai um representante do sindicato, alguém que está ligado diretamente às lutas do sindicato, que é a luta da categoria, né? As reivindicações para melhoria de qualidade de trabalho, de salário, aposentadoria, enfim, uma série de direitos que vocês estão ali permanentemente lutando. Se sai um candidato representando essa linha de pensamento e é mal votado, o recado que passa para a administração pública, o servidor
né? Não estão nem aí com seus representantes, não tem força nenhuma. Quando surge uma votação dessa, já dá um recado. Olha, os servidores estão acordando, estão começando a se unificar, né? Tem outros vereadores que têm também ascensão, principalmente na área da educação, né? Porque se dedicaram a visitar essas escolas, CIs, fizeram um trabalho político tentando representar. Mas assim, eu acho que é importante também que quem tem a legitimidade, que representa aquela pauta do sindicato, de fato ter uma representação, um reconhecimento dos servidores dessa categoria. E eu acho que está tendo resultado, né? Tá tendo, mas na época da campanha, isso foi muita pauta de terapia, assim, bem por isso. Eu disse, cara, e se eu não conseguir fazer pelo menos um tanto de voto, vai ser vergonhoso? A gente não pode? Tipo, não essa é dá, a preocupação de todo candidato, né? Tipo assim, cara... a gente tem que fazer no mínimo isso. Tu tem uma categoria desse tamanho, a gente faz assembleias numerosas, a categoria tem vindo, eu preciso representar isso, eu preciso de votos, senão é isso, eu vou passar a imagem que a gente não está sendo validado, ou tipo, que o que a gente está falando de acho que pauta... esse termo é interessante, validado. Porque o sentimento se a categoria não valida, a prefeitura vai entender, o que o sindicato está me pedindo não é o que a categoria quer. Né? E o que a categoria tem mostrado o que o sindicato está levando para o governo para pedir, é o que a categoria precisa, é o que a categoria está pedindo. Né? Então, esse processo tanto da votação para a vereança, que foi assim, para além do que a gente pensou, e também as atividades sindicais, tipo, as assembleias grande, tu chama para uma mobilização, o servidor tá atento, o servidor tá acompanhando, o servidor tá... acho que é muito disso, assim, dessa responsabilidade, desse trabalho, mas dava medo. É uma preocupação que a gente tinha, para não passar essa imagem de que o servidor tá a revés, assim. O servidor muitos servidores não querem... uma boa parte da população não quer se envolver, mas eles têm entendimento. Tem gente que... para mim, comete o erro de achar que todo mundo é ignorante, no sentido de não entender esses passos. Não do ignorante pejorativo. De não ter a compreensão, de não estudar. Mas as pessoas sabem. As pessoas têm consciência. Às vezes elas têm medo de verbalizar isso, ou não conseguem formular, ou não conseguem se posicionar. Mas o servidor e a população, ela tem entendimento, ela acompanha o que está acontecendo. Ela pode não se manifestar, ela pode não ter coragem de passar pelo prefeito e dizer, e meu INPC? E meu cargo, meus planos de carreira? Mas ele quer, ele tem entendimento. Ele faz a crítica. Ele precisa de alguém que faça ele precisa de alguém que papel, verbalize isso. Então, acho que até para ele não ser perseguido também, porque o servidor, ele caminha no fio da navalha, porque não é fácil. Tem alguns servidores respondendo PAD por quase nada. Nesse resultado dessa tua candidatura, eu acho que teve muitos acertos, muitas assertivas nisso aí, um conjunto, né? Primeiro, essa recuperação da credibilidade do sindicato. Sim. Isso tem a questão de resultado, né? Diretamente às lutas do sindicato, também dando resultado para a categoria. Segundo, a escolha do próprio candidato, né? Da pessoa que sabe comunicar com o servidor e representar essa ideia do servidor. Então, esse conjunto de acertos, eu acho que fez vocês alcançarem esse primeiro passo que a gente visualiza que lá na frente vai representar muito mais, certamente com uma cadeira na Câmara de Vereadores representada por um servidor mesmo a gente tem de agora carreira, o né? com 30 dias, né? Então, também é servidor e acabou tendo... meu primeiro suplente, eu sou suplente segunda, ele é o primeiro, eu sou a segunda. E que é resultado disso, desse entendimento que a gente tem que estar lá. Então, a gente está bem ansioso para acompanhar esses 30 dias do Cato na Câmara também. E em algum momento desse rodízio, eu vou também ter a oportunidade de estar lá para fazer as discussões das pautas efetivamente como legislativo, né? Que daí é outro patamar. E quem sabe em 2028 vocês consigam dobrar novamente a bancada, né? Quem sabe, né? Porque acho que precisa ter, acho que é saudável para a democracia, pelo processo democrático, a gente ter oposição. É muito confortável para a gestão ter uma Câmara de Vereadores que faz tudo o que ela quer. Tipo, quase ninguém questiona, sabe? Quase ninguém pontua, né? Olha a discussão, por exemplo, da CPI do esgoto. Cara, isso já era para ter sido questionado pelos vereadores lá atrás, sabe? Quando o negócio estava acontecendo.
Mas, como estava muito confortável para a gestão, ela vai fazendo porque ela sabe que não vai. Não vai ninguém. E só foi questionar. possível porque teve uma pequena distensão ali Sim, na base, né? Sim. Acabaram num conflito interno conseguindo as 5 assinaturas. Sim. Senão inviabiliza qualquer tipo Inviabilizaria de totalmente. investigação e fiscalização. E quem perde é o município. Claro. E não perde pouco, né? Sim. Ou os munícipes, né? Porque no final somos nós que pagamos a conta, né? E aí é uma crítica que a gente faz enquanto movimento sindical, por exemplo, sobre as terceirizações. Que se tu for pegar, cara, pegue a nível de Brasil, um monte de contrato dá problema. É dinheiro público sendo jogado no ralo. Né? Então, assim, que poderia ser absorvido pelo município, ou pelo estado, ou pelo governo federal. Mas que é mais fácil terceirizar, bota uma empresa ali e começa a dar problema. No final, nunca ninguém é responsável. Porque daí o governo fala, é a empresa fala, eu não fiz porque faltou dinheiro, e no fim quem está sem o serviço público, quem está sem o serviço é o contribuinte. E se tu for olhar o custo disso, enfim, daí a gente vai entrar num outro nível de discussão. Então, qual é a tua formação hoje? Eu te perguntei no início, tu fez pedagogia, tu tem pós-graduação em políticas públicas. Ah, que legal. Isso ajuda bastante também nessa visão sobre ajuda. o todo da administração. Isso, né? E também, dentro do movimento sindical, eu ocupo um espaço de representação a nível internacional, que a gente tem organizações, né? E a gente é vinculado à Internacional de Serviços Públicos, que é a ISP. E aí, ela tem atuação direta com a ONU, com a OIT, com essas discussões daí que me trouxe uma amplitude de entendimento do macro também, né? Eu saio um pouco do serviço público só de Blumenau, discuto isso a nível estadual, a nível de Brasil e também a nível de mundo, mais na América Latina, né? Na qual eu coordeno um comitê de juventude, enfim. Até por isso que eu não conseguia vir aqui te ver, por conta dessas demandas externas, mas que também dá esse espectro de entender como funciona evasões, as questões fiscais, que não é a minha formação inicial, mas que tu vai estudando, tu vai tendo esses passos, tu vai entendendo como é que as coisas acontecem, né? Nessas discussões, nesses fóruns que tu participa, vocês conseguem já visualizar ou prever as mudanças que vão ocorrer na sociedade, na educação, a partir da inteligência artificial nos próximos anos? Te assusta o que vem por aí? Me assusta o que vem, mas eu tento olhar pelo aspecto positivo sempre. Então, assim, me assusta muito porque nós estamos criando uma geração que tem preguiça de ler, uma geração que joga tudo no chat GPT, o que o chat GPT falou é verdade. Eu lembro que eu não sou velha, tenho 32 anos, mas eu era da época da Barça, que tu quer saber de uma coisa, vai lá pegar a Barça. Chegou a conhecer a Barça? Cheguei no Taió, né? As coisas demoram um pouco mais para chegar. Só que eram raras as famílias que conseguiam comprar uma Barça, né? Então, que teve uma época que era o custo de um carro popular, isso quase. Na escola, né? E aí teve um período depois que eu consegui convencer meu pai a fazer um investimento, que ele tentou me gambiar, que ele falou assim, tu quer um computador e quer uma Barça. Daí chegou um cara vendendo. Que ano foi isso, tu lembra mais ou menos? Sei lá, acho que tipo em 2005, 2006. Aí chegou um cara na porta vendendo aqueles livros cheios das 9 horas. E eu sempre muito nerdzinha, queria aquilo lá, porque eu queria para estudar, porque eu queria. Sempre foi estudiosa. Sempre. Aí meu pai, pra mim não querer comprar na frente do homem, falou assim, tá, mas tu quer o computador, então tu vai escolher. Eu, como não sou boba nem nada, o computador tava muito distante, falei, quero isso aqui que tá na minha frente. Enfim, então me preocupa nesse aspecto. Tu tens ainda essa Barça? Tá lá perdida na casa da mãe, meu irmão usou, minha irmã... Resgata. Vou ver se eu consigo resgatar. É que eu não sei se a gente ainda tem, porque a casa pegou enchente, né? E aí eu não sei se esse material a gente tem, mas eu sei que eu usei por muito tempo, meu irmão usou. E a gente tá numa geração que não quer ler. Tipo, eles não lêem notícia, eles veem o card do negócio, por isso que as fake news se espalham fácil, né? Porque a pessoa lê o card e aquilo ali tá dado como verdade. Em vez de olhar tudo que tá escrito, porque o card é pra chamar atenção, tecnicamente, né? Pra tu querer ver a notícia. Sim. E as pessoas não querem mais ver a notícia, elas leem o card e pronto, é verdade. Eu fico tão puto quando o título ou o card que tu diz é diferente da matéria, eu fico tão puto com isso. Muitos deles são. Se tu abre a matéria, tu fica... Eu fico puto. Puta que pariu, sabe? Eu fico puto. Por que isso? Mas não gosto de ser iludido. A minha preocupação é muito nessa. E na desvalorização das formações. Tá muito comum a gente escutar assim, tu hoje... falou uma questão, né? Que é o domínio da consciência. Sim. Porque as inteligências artificiais,
aquilo que tu disse, a questão cultural, e vai se tornando verdade. Então, hoje, quando você vai escolher um candidato, você já vai lá e digita, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E tem alguém que alimenta a inteligência artificial, que não é você, que não sou eu, né? Que tem um lado ideológico também, né? Sim, com toda Claramente, certeza. ele tem um com objetivo ali, com o objetivo de dominar o mundo, né? né? Hoje eu estava conversando com um amigo, advogado também, e eu disse para ele, César, eu tô assim preocupado porque daqui a pouco tudo vai se tornar um grande Uber. Ele disse, como assim? Não, por exemplo, a advocacia vai ter uma central lá em São Paulo, nos Estados Unidos, com uma inteligência artificial, e nós vamos virar tudo aquele Uber que só manda o documento para lá e já manda a petição pronta, todo o encaminhamento é feito. E isso, aí, enquanto está todo mundo trabalhando aqui, tem alguém, 2 ou 3, né, recebendo de todo mundo. Então, o dono da Uber é bilionário ou trilionário, enquanto o motorista está cada vez mais pobre. Não. Mas é bom a Uber, é melhor que o táxi. Claro que se tornou mais barato para algumas pessoas, mas a questão é que 1 ou 2 ou 10 ou 20 ou 30 pessoas começam a administrar tudo e concentrar todo o dinheiro. Então você imagina, quando o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele, no dia da posse, no dia 20 de janeiro, se eu não me engano, ele disse, eu estou reservando aqui 500 bilhões, que é mais do que todas as reservas cambiais do Brasil, tirando do Brasil, mais do que todas as reservas cambiais da América Latina, para investir em inteligência artificial. Para quê? Para os Estados Unidos dominar o mundo. Sim. Porque daí tudo que você vai fazer tem que pagar para eles. Menos mal que aí outros países, como a China, por exemplo, já disponibilizou a inteligência artificial de forma gratuita. Agora você pensa, se um país, né, ou 10 empresários ou 15 empresários dominarem todas as atividades econômicas do mundo, eles vão poder nos dispensar até a mão de obra. Não, com certeza. Acho que antes a gente via guerras por conta do petróleo. Ainda tem. Ainda tem, né? Mas a Venezuela tá ali, tem, né? Mas ela tende a diminuir. A gente vai ver muita briga por conta dessa questão de inteligência artificial. E aí, falando nos Estados Unidos, é engraçado, porque, por exemplo, Meta, Estados Unidos, Twitter, Estados Unidos, Uber, Estados Unidos. A gente consome isso no Brasil, mas a gente manda o dinheiro lá para os Estados Unidos. Não fica aqui! Sim. Tipo, não fica aqui, não faz sentido. E aí, além disso... Só que o povão deles lá também está sofrendo com isso. Porque eles estão usando o dinheiro para quê? Para ampliar a questão de na mão de poucos. Para ir para a Lua, para fazer não sei o quê. E na mão de poucos. De pouquíssimos. Muitos bilionários. Não, desculpa. Poucos bilionários. Pouquíssimos. Muita gente empobrecendo. Aí começou aquela história de mandar fabricar tudo fora para ganhar um pouquinho mais sem muito esforço. E o povo americano desempregado. Quase 40 milhões de pessoas hoje dependem de auxílio lá do governo. Aqui se fala muito do Bolsa Família, mas lá se os Estados Unidos, se o governo não passar um subsídio, 40 milhões de pessoas, isso quem disse foi o Trump, 40 milhões de pessoas passam fome. Sim, e eu acho que a gente vai numa escala de desigualdade muito grande. Porque, assim, Roberto, eu vou fechar da educação, daí eu quero fazer um outro gancho com isso que a gente está discutindo. Então, o que me preocupa na educação é esse emburrecimento das pessoas, né, de as pessoas não quererem mais ler e acreditarem no que os outros dizem. Tipo, cara, tu pode até ser convicto disso, mas que seja a tua convicção. Vai lá, leia, entenda, tenha, e aí fala, não, eu, pela minha experiência, eu acredito nisso. Agora... Mas pare de decorar chavões, né? Sim, porque o fulano, o chat GPT me falou isso. Porque o Beltrano me falou isso. Tá, mas o que tu acha? Ou o WhatsApp me falou isso. O grupo lá do meu amigo, lá da minha tia. O que tu acha? Assim, o que tu leu? O que tu entende? Qual que é a tua concepção, sabe? Então, eu tenho essa preocupação. E daí é muito difícil a gente trabalhar na educação com isso. Por vários aspectos. Essa questão da inteligência artificial, de ser chato da aula, porque daí é isso, mais fácil jogar lá no chat GPT e resolve o meu problema. Só que a lógica da educação é que eu estimule a pessoa, né? Que eu não entregue para ela dizendo, isso é isso. Não. Como é que tu chega nisso? O negócio é o processo, é tu desenvolver esse conhecimento. Por um outro espectro, nós temos as questões de telas, as crianças têm uma dificuldade muito grande de socialização. Tem dificuldade de ouvir não. A gente tá criando uma casta de bolha que, tipo, ele quer e tem. Ele quer, ele pode. Mas
na sociedade não é assim que acontece. Eu posso até querer alguma coisa, mas eu não posso toda hora... eu quero, por exemplo, agora eu quero, sei lá, ligar um som. Eu não posso, porque a gente tá no meio da discussão. Eu até posso querer, mas daí porque eu vou ali ligar e vou atrapalhar toda a nossa organização, a de vocês, porque eu quero nesse momento ouvir uma música. E o mundo virtual que essas crianças estão se inserindo, ele é complexo. É perigoso. Tá cheio de crianças então, aí assim, com problemas decorrentes disso, né? Tu perde a capacidade Pânico. cognitiva, tu vive uma realidade paralela, porque daí, assim, a rede social, tudo é perfeito, daí as pessoas têm os influencers que estão lá ganhando milhões, que tem vida de só academia, que é uma coisa shape, irreal e que a pessoa quer... festa e rolê, e aí a gente, que não é que o é mundo classe real, trabalhadora, que não dá conta de chegar nisso, começa a trazer as frustrações. E aí essas crianças que consomem isso não conseguem entender, e as famílias não conseguem, a gente, enquanto sociedade, né, não consegue dizer para aquela criança que, ei, volta para a realidade, não pode, agora não pode, porque não pode, não é porque tu quer agora que tu vai ter, calma, não é esse momento de organizar, e a gente tá criando um problema para nós mesmos que eu não sei se a gente vai conseguir resolver. E aí tudo se bota na culpa da educação. Porque a educação tem que dar conta disso. Porque a educação tem que dar conta... Mas se a sociedade não mudar culturalmente, não tem educação que dê conta. E por outro lado, as pessoas influenciadas por questões políticas querem influenciar e obrigar o professor a seguir a cartilha deles e não a cartilha do MEC. Sim. Não, é isso. Teve até hoje, essa semana, saiu uma reportagem que, não sei se tu chegou a acompanhar, Roberto, que a polícia foi numa escola com metralhadora. Eu vi por porque cima. O pai pediu pra ela ir, era policial porque militar, a professora estava trabalhando uma questão de orixás. Cara, a gente tá no mês da consciência negra. E o pai era policial militar, por isso que a polícia foi. Não faz sentido. Nós estamos no mês da consciência negra. Nós temos um feriado amanhã, dia 20, específico, para falar sobre a consciência negra. Que é bem pra isso, pra gente falar sobre a negritude. E aí... a polícia, assim, porque não deve ter nada mais para fazer em São Paulo, né? O crime deve estar zero. Para a polícia se deslocar, para ir na escola, com uma metralhadora, assustar todo mundo que a professora não está fazendo nada de errado. Não fez nada de errado. Tá lá dentro da LDB, tá dentro dos nossos currículos, não tem nada de errado. Aí eu fico pensando assim, é tão frágil as convicções das pessoas, porque na minha cabeça, se eu chego, meu filho, se eu tenho minha sobrinha, que é o que é palpável, ela chega com uma demanda, sei lá, de uma discussão de ensino religioso de uma religião na qual eu não compactuo. Não sou. Aí ela vem e eu falo, sim, existe realmente, mas aqui em casa, na nossa concepção, nós somos católicos, nós somos umbandistas, ou nós somos evangélicos, nós vivemos assim, nós entendemos assim. Mas sim, existem pessoas que vivem assim. Mas pra gente não faz sentido. As nossas convicções familiares são essas. As pessoas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem elas não conseguem manter a convicção pro filho de que sim, isso aqui tem, mas pra gente, eles não conseguem reafirmar. Eu vou mais longe, eu vou além disso. Eu acho que tem pessoas que querem impor a religião deles para outros. Porque eu tenho acompanhado aqui na Câmara de Vereadores e vi alguns vereadores falando em escola sem partido, que é uma bobagem, né? E ao mesmo tempo propondo um projeto de lei que durante o intervalo escolar possa ter culto. Uhum. E aí quando você argumenta, não pode transformar a escola numa extensão de qualquer que seja a religião. Não, mas é positivo fazer culto. Não, mas não é um ambiente. O culto você faz lá na tua igreja. Você vai ficar contente se alguém quiser, por exemplo, praticar uma religião afro ali. Não, mas daí não pode. Então essas pessoas querem impor a sua vontade, né? Mas eu acho que é uma imposição sem muita... É muito confortável estar nessa onda, sabe? As pessoas... Para mim falta convicção. Tipo assim, por que eu tô defendendo isso? Acho que profundidade no conhecimento também, né? Eu acho que sim, porque daí eu fico espantado com o diferente. Para você compreender o direito do outro, né? Eu não tô seguro do que eu acredito, então o que é diferente do que eu acredito me espanta, porque eu não vou saber lidar com isso. Então, esse combo todo me preocupa, porque as mídias hoje, elas impactam diretamente no dia a dia de trabalho. Esse é um exemplo. A professora estava lá dando a sua aula, a polícia foi lá. E pasmem, a polícia foi no dia em que era para o pai ter ido para uma reunião com a escola, para conversar sobre. Quando é que a gente perdeu a capacidade de conversar, Roberto? Que o pai não pode chegar na escola para conversar com o professor explicar. Ele pode não concordar, mas não tem nada de errado. Sabe? Ela não fez nada de errado. E aí, no começo da minha fala sobre educação, porque tu vai falando sobre isso em IA e educação e tal, vai levando e vai abrindo várias caixinhas, que eu acho que se a gente fosse puxar cada uma para desenvolver, a gente ia fazer 3 episódios.
A gente pode voltar em outra podemos oportunidade, voltar né? em outras oportunidades. Mas Quando tu assumir a Câmara, com pode certeza, ser, né? Vamos lá. E aí, não vai, quem sabe não vai demorar muito. E aí, a questão, por exemplo, de países, como, se eu não me engano, a Noruega, Finlândia, Noruega, um desses países de primeiro mundo, desenvolvido, que tirou toda a parte digital, voltou para os cadernos e para os livros. Sério? Finlândia, né? Tá, eu sempre me confundo com esses países ali desse espectro. Eles tiraram toda a parte, eles foram o primeiro a implementar todo o processo, a educação digital, tal, e entenderam que não funciona. Aula, tal. Aí tiraram tudo e voltaram pro caderno, pro papel e pra escrita que manual. bom que a gente possa se orientar com essas experiências, né, de quem já passou por isso, né? Mas já entendeu rápido. Sim. Tipo, não está esperando muito tempo para voltar atrás. O Brasil parece que, ou outros países, né, que primeiro quer deixar tudo dar muito ruim para recalcular a rota, que para mim já tinha que ser recalculada. Agora a gente não pode mais ter o uso de celular na escola. Massa, tu viu quanto de criança jogando, brincando na hora do recreio? Não se fazia mais, era cada um aqui, ó, no seu celular, gravando a aula. Tá funcionando isso? Sabe? Os alunos não estão levando? Não 100%, mas tem boas experiências mostrando quanto foi benéfico tirar isso desses estudantes. Eles estão socializando, eles estão brincando, estão jogando vôlei, estão jogando xadrez. Sabe aquelas brincadeiras bobas que a gente fazia na escola porque não tinha coisa pra fazer? Tipo o joguinho lá das canetas e das coisas? Estão fazendo isso. Quer coisa mais saudável que isso? De tu trocar, de tu socializar, sabe? Então, eu acho que a gente tem... Se a gente não se agarrar nesses modelos que estão recalculando a rota, a perspectiva ela é péssima. Porque é isso, assim, alguém quer usar os meios digitais para continuar lucrando muito e induzindo uma massa. O Instagram ele é de graça, é porque tu é o produto. Tudo que tu vai acessar, que tu não paga, tu é o produto. Porque alguém vai usar o teu dado para alguma coisa. Vai ser vendido os teus dados, vão manipular as tuas informações. Parece que está lendo o pensamento, né? Porque às vezes você verbaliza, mas às vezes você nem verbaliza e aquilo que te interessa começa a aparecer, incrível, né? Tipo, tô pensando em comprar um tênis. Cara, só aparece publicação de só tênis. Nesse sentido. Algoritmo é uma coisa. Mas a voz, que está captando a voz. Gente, o papo está maravilhoso, mas nós temos dois assuntos que eu quero, né? Vamos passar para encerrar. Uma avaliação tua sobre o SBLU, porque é uma questão que preocupa a população, principalmente o servidor público, porque isso é histórico em Blumenau. Todos os ex-prefeitos que eu conheço atrasaram o pagamento para o SBLU e depois renegociaram numa negociação interminável, né? Eu não sei qual é a saúde financeira do SBLU, mas é preciso que o que ele tem para receber, ele possa receber e bem aplicar para assegurar a aposentadoria futura dos servidores. Como é que está essa situação do SBLU na visão do sindicato e o que deve ser feito? Primeiro que eu acho que está faltando muita responsabilidade da administração pública e dos vereadores, porque está muito no oba-oba. Quando a gente foi discutir esse último parcelamento em 25 anos, a gente falou, vocês estão botando a pá de cal no instituto. Não, mas se o município pagar certinho não vai ter problema. Quando é que o município pagou certinho os seus parcelamentos? Nos últimos 25 anos. Quando é que honrou com os parcelamentos? Paga um pouco, deixa parcelar tudo para reparcelar. Então, a história já nos mostra que eles não vão cumprir. Tendem a não cumprir, porque é isso, nunca se cumpriu esse pagamento, né, dessa dívida. Então, argumentos muito rasos, tipo, deixa se é para esse dinheiro estar parado no SBLU, como eu ouvi de um vereador, se é para esse dinheiro estar parado no SBLU, faz mais sentido ele estar no caixa da prefeitura. Não, porque esse dinheiro não é da prefeitura, esse dinheiro é do SBLU. E não está parado, né? Ele tem que ser aplicado para assegurar para a vida financeira do instituto. Aí, em vez de a prefeitura pagar 20 milhões para o SBLU, deixa a prefeitura usar esse dinheiro e pagar parcelado, porque o SBLU não precisa desse dinheiro. Precisa. E a prefeitura não limita os seus gastos, esse é o problema, né? Não limita e a gente vê com muita preocupação, mas acho que a minha maior preocupação é a falta de seriedade das pessoas no debate do SBLU. Principalmente... Se dependesse do sindicato, não se aceitaria o parcelamento. Não haveria parcelamento. Eles dão alguma garantia, algum patrimônio, alguma coisa? Nada. Só reparcela e é isso. Vão reparcelar e quando eu não pagar, eu vou lá e reparcela para dizer que, né? Porque todo ano o município ele precisa ter uma carta de que ele está em dia. Para poder pegar mais empréstimo. Para pegar empréstimo. Então, o que ele faz? Quando ele não consegue pagar o SBLU, ele faz isso. Ele reparcela para dizer que está em dia para conseguir acessar outros financiamentos.
Né? Então, está se usando muito o Instituto também como banco. Então, eu uso esse fluxo de caixa, em vez de eu pagar o Instituto, eu deixo aqui o dinheiro, eu vou trabalhando com isso e depois eu vou lá e reorganizo com o Instituto. Está trabalhando com o dinheiro que é do servidor, que deveria estar dinheiro. rendendo... Se fosse ainda, né, Roberto, para dar o plano de carreira para o servidor, a gente ainda até ia rir do negócio e dizer, tá, pelo menos ficou na mão do servidor, mas não é. Ele está tirando do Instituto, que é da aposentadoria do servidor, para fazer obra. Tipo, que não faz sentido. Então, acho que a primeira questão é a falta de seriedade. As pessoas estão brincando com o Instituto. Os vereadores estão brincando com o Instituto, o município está brincando com o Instituto. Obras precisam ser feitas, mas dentro da realidade financeira do município, cada coisa no seu orçamento, Roberto. Tipo, é que nem um orçamento de casa. Tipo, se eu tenho o dinheiro da luz e eu não quero pagar a luz, eu resolvi que eu quero trocar meu carro e eu vou usar o dinheiro da luz para pagar o carro, eu vou ficar sem a luz? Porque o dinheiro ele não era para o carro, era para a luz. Eu tenho que gerar um outro dinheiro para eu comprar meu carro. O dinheiro da luz é o dinheiro da luz. É tipo, é orçamento básico. Tipo, se eu tenho orçamento... Porque tá lá no orçamento, Roberto. Tá no orçamento que ele tem que pagar o Instituto. Não é uma dívida. Surgiu. Não, tá lá. Ele assumiu sabendo disso. Ele faz a lei orçamentária anual considerando os pagamentos e não honra com esses pagamentos. Então, é uma decisão política também. E se mantivermos, o Instituto ele não vai durar por mais de 10 anos. Né? Então, tem uma preocupação com isso. Né? O servidor já... E aí, quando... Essa é uma previsão alarmante, hein? Isso a gente está pensando no pior cenário. Se ele mantém o parcelamento tudo bonitinho, vai mais para frente. Mas a tendência é que ele não mantenha. Eu espero que ele mantenha, do fundo do meu coração, porque nós vamos ficar desesperados se eles não cumprirem. A própria prefeitura vai ter que arcar e vai chegar um momento que ela se inviabiliza, né? Sim. Aí um dos vereadores falou, mas que prefeitura que em sã consciência vai querer absorver o SBLU, porque ela vai trabalhar para ter uma vida financeira. Eu falei, não, ela já não está trabalhando para ter uma vida financeira. Quando que vai começar a responsabilidade assim, fiscal, né? Daqui 20 anos vai ser o problema, deixa para quem vai estar aqui daqui 20 anos. Eu não vou estar, então eu preciso de dinheiro agora. Então eu vou organizar dessa forma. E aí a gente tem essa preocupação. Porque o que acontece? Além de tudo isso, além de ser uma bomba relógio, quando o negócio aperta, eles fazem reforma da Previdência para o servidor pagar mais a conta. Para os aposentados pagarem 14% como estão pagando agora, que é um absurdo. Que uma das pautas do sindicato é para retirar essa taxação de 14% dos aposentados. Porque ele já sai com um salário menor, já não tem vale alimentação, já não tem as suas gratificações, já não tem outras coisas e ainda paga 14% da aposentadoria. Essa é uma luta em glória, porque cada vez que lançam ou tiram algum direito, ou lançam uma obrigação em desfavor do servidor, do cidadão, para alterar isso. É que nem a reforma previdenciária, trabalhista que fizeram. Depois você não consegue mais mudar. A Inês está morta. A gente brinca, agora a Inês é morta, o negócio não deixa passar. Depois que passou para revogar... Não consegue mais. É muito difícil. Mas a gente está trabalhando com o governo sobre a questão dos aposentados. A gente está tentando sensibilizar o governo dessa questão. A gente teve uma conversa com o chefe de gabinete, a pedido do sindicato, e a gente pautou isso, a gente trouxe vários elementos, né? O Sérgio, a gente levou mais números, eu acabei com essa corrida toda não preparando esses números para trazer para cá, mas na conversa a gente levou para ele e ele falou assim, eu não vou dizer o que eu vou fazer, mas eu vou acolher o que vocês estão me pedindo para verificar o cenário. Vai fazer um estudo. Eu me comprometo a estudar. Não estou te dizendo que eu vou fazer. Eu posso chegar aqui e te dizer que não. Mas eu me comprometo a estudar. Futuramente vamos fazer um podcast sobre a situação econômica do SBLU, do ponto de vista do sindicato, trazer números, informação, a quantidade de servidores públicos que nós temos hoje. Né? Vamos fazer isso? Sim, e eu acho que a gente pode fazer isso até para quebrar um senso comum que tem muito forte de que o servidor público ele é o câncer do orçamento do público. Né? Então, discutir um pouco isso também. Porque nós temos questões de carreiras que são extremamente de altos salários, mas não é a nossa. Não é o professor que atende, não é o médico, não é a enfermeira que está lá no posto te atendendo, não é o ACS que está na tua casa vendo se está tudo certo, que é o problema do orçamento público. Né? E aí eu quero fazer um gancho, por exemplo, a discussão agora da reforma administrativa. Está se discutindo uma reforma administrativa, mas não está o alto escalão lá. Os privilégios não estão sendo discutidos na reforma administrativa. Tem que enxugar a máquina pública, vamos tirar de quem está entregando a educação, a assistência, a saúde. Vamos tirar lá do assistente social, vamos tirar do professor. Não vamos mexer aqui com o salário dos militares, com as pensões das filhas de militares, que é um absurdo.
que nunca se casam para não perder a pensão vitalícia e têm uma vida conjugal. A gente tem atrizes que têm vida conjugal, são famosas, que têm vida conjugal, que todo mundo sabe, mas ela não formaliza para não perder a pensão de militar do pai. Olha de onde que isso tem sentido. Uma pessoa dessa precisa de... Aí criticam o Bolsa Família. Mas e as pensões dos militares ninguém quer discutir. A questão da classe política também. É auxílio... Já tem um salário que é muito bom. Ainda ganha auxílio disso, auxílio daquilo, auxílio daquilo outro, auxílio daquilo. Olha se um professor ganha auxílio disso, auxílio daquilo outro. Ele mal ganha o vale alimentação. Se ele quiser experimentar a comida, ele vai receber um processo administrativo, porque ele não pode comer a merenda da escola, porque é proibido. E aí o problema do público ninguém quer discutir. Esses monte de penduricalho, de gente que ganha 40, 50, 60 mil, que tem apartamento pago pelo governo, que tem até... Cara, tu tem sentido que os deputados eles ganham auxílio terno? É absurdo, né? Onde é que isso faz sentido, Roberto? E tu sabes que tu chegou num ponto, tu tocou um ponto. Nós temos um percentual da sociedade muito egoísta. Muito egoísta. Então eu vejo pessoas, assim, me chama muita atenção. Já ouvi de pessoas que recebem essa aposentadoria de militar, tem até, não só de militar, tá, de servidor civil da época da ditadura, que os filhos ficaram recebendo, dependendo o órgão que ele trabalhava, eles criaram esses penduricalhos. E tem empresário que consegue empréstimo com juro especial, né, muito superior ao que nós pagamos, as isenções, vários benefícios. E essas pessoas, assim, quando fala do Bolsa Família, parece que aquilo é uma fortuna que está afetando a vida deles. Parece que aquilo é o problema do mundo. Aí a gente paga não sei quantos bilhões por ano de juro para banqueiro. Isso não é problema, isso faz parte do capitalismo. Isso é normal, quem investiu tem que receber, o mercado é isso. Mas aquilo que tu reserva para o resgate social, para tentar melhorar o bem-estar social, melhorar a sociedade como um todo, isso machuca essas pessoas. Eu não sei como é que a gente consegue viver com tanto egoísmo. O papo foi muito bom, né? Nós vamos voltar a conversar. Rendeu, eu falei pra ti que tu me deixar falando, eu não paro mais. As coisas acontecem muito rápido na tua vida. Se tu olhar assim para os últimos 5 anos para trás, mudou muito a tua vida, né? Muito, muito. Tu consegue fazer uma perspectiva de futuro para os próximos 5 anos? O que tu imagina, qual é o teu sonho? O que tu quer realizar nesses próximos 5 anos? Cara, eu brinco que assim, eu já realizei muita coisa, né? Como tu falou, foi muito prematura. Cara, a única coisa que eu quero, e que acho que é um desejo, por isso que eu tô na militância, é que a gente tenha uma sociedade boa, assim, que a gente consiga trabalhar em todos os pontos possíveis para que a gente tenha um bem-estar social, que a gente não tenha tanta desigualdade. O meu desejo é esse. Então, qual que é o meu futuro? Eu me vejo nessa militância, assim, em qualquer espaço que seja. Hoje eu estou no sindicato. Amanhã talvez eu esteja na vereança. Talvez amanhã eu não esteja nem no sindicato nem na vereança, mas eu vou estar em outro espaço tentando fazer alguma coisa para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então, o meu futuro eu vejo nesse lugar de luta, seja independente de qual for o lugar, se ele vai ser na política partidária, na política sindical ou na militância social, é nesse lugar de bem-estar social, assim, de buscar a melhoria, de a gente ter uma sociedade que ela seja justa para todo mundo, que eu acho que é o meu horizonte. Assim, eu não tenho comigo assim grandes perspectivas. Eu quero ter carro, casa, porque eu já tenho para viver, eu tenho meu carro, tenho 2 apartamentos, tá ótimo, tá maravilhoso, sou bem casada, então eu não tenho outras perspectivas. Acho que o meu futuro é nessa luta, assim, é na representação, é na luta política, na luta sindical. A gente está com o projeto Redação Mil Grau, que está trabalhando a questão da redação com jovens do 3º ano, né? E a gente vai continuar trabalhando, fizemos esse ano piloto. Ano que vem a gente vai melhorar ele para chegar em mais pessoas. Então, em qualquer lugar que eu estiver, acho que o meu futuro é esse, assim, é estar nesses movimentos de discussão, de avanço. Acho que não foge de muito disso, não. Vai dar tudo certo. Vai dar. Acho que já deu. Adorei esse bate-papo nosso. Eu sabia quando eu te convidei que ia ser interessante, mas confesso que a tua presença enriqueceu mais ainda esse debate. Tu é muito preparada, né? Essa tua capacidade de comunicar, a tua formação excelente. Então eu te desejo sorte. Nós precisamos de pessoas públicas com essa qualidade, né? Para que possam trabalhar em benefício de todos.
Obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Fico muito feliz com esse feedback. Acho que às vezes a gente é o que uma amiga minha fala que a gente é o que os outros veem da gente, né? E eu fico muito feliz que é isso que as pessoas veem, né? Que tu estás vendo em mim e que eu consiga sempre manter isso, que eu não perca os meus valores, independente do que aconteça, eu sempre lembrar de onde eu vim, do que eu quero, que eu sou uma pessoa da classe trabalhadora, eu tô muito longe de ser bilionária, então não vai fazer sentido eu defender bilionário. Vamos lá defender a classe social na qual eu pertenço. E é isso, acho que e se organizando dessa forma, vivendo, aproveitando o que dá para aproveitar, conhecendo pessoas, trocando, acho que isso faz sentido. Show, obrigada, muito obrigado, tá? hein?